muitos jejuns ele fez, orava muito, estudava muito a palavra de Deus. Tudo isso ele apresentou com credencial. E os milagres, é evidente, também eram credenciais. Jesus era conhecido como miraculoso. Por toda a parte que Jesus passava, ele fazia milagres. As pessoas sabiam. Era uma credencial de Jesus. Falar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus, mas também fazer milagres. Depois da exposição do ministério paulino, capítulos 1 ao 7, foi grande problema enfrentado por Paulo ante a crítica severa à integridade do seu ministério. Na realidade, a defesa do ministério, então, paulino, contém lições preciosas para todos nós sobre como agir e reagir diante de ataques gratuitos e de circunstâncias negativas. Por isso, o objetivo dessa carta, a parte da defesa do apostolado paulino, mesmo tendo sido escrita em tribulação e angústia no coração, por causa dos falsos apóstolos, é promover a unidade e o crescimento da igreja com vistas ao amor fraternal. Então, o objetivo de Paulo aí era unir a igreja em torno do amor fraternal e da autoridade apostólica que ele tinha para que eles prosseguissem a sua jornada cristã. Número 14. Cite duas defesas de Paulo ante a crítica severa à integridade do seu ministério. Então, a apresentação de sua vida ao exame público, algo que o tranquilizava, pois era irrepreensível diante de todos. E o próprio fato de ele padecer por estar realizando a obra de Deus, algo que, longe de o desqualificar, era na verdade uma das provas de que ele era realmente chamado por Deus. Então, não se prova que é um obreiro, um ministro de Deus apenas pelas palavras, né, que muitas vezes podem indicar apenas sabedoria humana, mas se prova com a vida irrepreensível, um testemunho de vida, e também com aí, os resultados do trabalho, os frutos desse trabalho. E não só pelos resultados, mas também pelo que se passa para obter esses resultados. Pelo sofrimento, pela angústia, pela perseguição e várias outras coisas. Depois nós vamos ver parte 3, as lições que aprendemos com Paulo. Quais as principais lições da vida cristã que aprendemos de Paulo em sua segunda epístola aos Coríntios? Então, primeiro, amar sem ser conivente com o erro. Depois, ser obreiro e estar disposto a sofrer perseguições internas. E depois, Paulo não tomou todos por alguns. Então, principais lições que nós aprendemos aí da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Primeiro, amar sem ser conivente com o erro. Então, quem ama, corrige, não apoia, não passa a mãozinha na cabeça, não finge que não viu. Quem ama, repreende, né? Deus prova que nos ama quando o quê? Nos repreende, nos castiga. Ele prova. Qual é o pai que ama o seu filho e não corrige? Se não corrige é porque não ama. Então é preciso corrigir. Depois, ser obreiro está disposto então a sofrer perseguições internas. Então quem é líder ou é obreiro, é um discípulo realmente de Cristo, vai sofrer perseguição. Não é só dos que estão fora da igreja, mas principalmente pelos que estão dentro. Os preguiçosos, aqueles que Deus não opera através deles, que já conhece o coração ruim deles, aqueles que não se dedicam, não jejuam, não oram, não estudam a palavra, não evangelizam, mas sabem falar daqueles que fazem. Sempre tem aqueles que vivem só de falar mal dos que estão trabalhando e não produzem nada. Depois, Paulo não tomou todos por alguns. Então Paulo não pegou e falou assim: todos os irmãos estão aí falando mal contra mim, todos os irmãos não apoiam o meu apostolado. Não. Ele disse que a maioria deles eram irmãos fiéis realmente e sabiam que ele era apóstolo e o apoiavam e seguiam a doutrina de Cristo. Não eram todos que estavam vivendo erradamente. Como amar sem ser conivente com o erro? Como amar sem ser conivente com o erro? Complete. Paulo amava a igreja que gerava em Cristo e muito zelava pelo seu vínculo com aqueles irmãos. Por isso não podia em sã consciência e segundo as Escrituras compactuar nem permitir o mal e escandaloso testemunho de alguns de seus membros. A comunhão com tais pessoas causaria estrago espiritual à igreja. Então Paulo sabia que se ele concordasse ou fingisse que não sabia de nada e deixasse aqueles irmãos prosseguirem da maneira que estavam vivendo, isso prejudicaria o andamento da igreja
E principalmente os novos convertidos acabariam se desviando do Evangelho. Então ele os repreendeu porque os amava, queria o bem deles. 17. Ser obreiro está disposto a sofrer perseguições internas? Então complete. Aprendemos com essa carta de 2 Coríntios e com Paulo que não estamos livres de enfrentar oposições na vida cristã e no trabalho do Senhor. Ninguém está livre de passar por tristeza, angústia e perseguições. Deus não nos abandonará se tivermos sempre em vista o propósito da sua chamada em nossa vida. Então, é uma coisa que passou a ser até normal dentro da igreja, alguns se levantarem contra aqueles que realmente estão produzindo, frutos, que estão realmente fazendo a obra de Deus, já que esses não fazem, não se dedicam, não estão dispostos a sofrer pelo Evangelho. A maioria está só disposta a aproveitar-se do resultado do Evangelho, o resultado financeiro do Evangelho, ou do resultado político do Evangelho, ou do destaque social desse Evangelho. Então eles começam a falar daqueles que realmente são os que produzem, que fazem a igreja crescer, que estão trabalhando para que a igreja cresça. Mas por mais perseguição que seja levantada, Deus sempre está apoiando e ajudando aquele que está trabalhando e que é fiel realmente a Ele. 18. Paulo não tomou todos por alguns como fez então. Complete. Apesar de tudo, o apóstolo Paulo sabia que havia crentes fiéis em Corinto, que não tinham entrado pelo caminho da murmuração e da rebeldia. Apesar dos males diversos causados ao apóstolo, ele não desistiu daquelas ovelhas. Como pastor espiritual daquele rebanho, estava pronto a defender os fiéis. Então, apesar daqueles que estavam contra Paulo, ele sabia que a maioria estava a seu favor. Ele sabia que a maioria era realmente crente, fiel a Deus. Estava seguindo o rumo correto. Então, ele considerou essas pessoas, elogiou-as pela sua fé e estimulou eles a continuarem nessa fé, repreendendo aqueles que estavam errados. Na nossa conclusão, para completar, além de todos os aspectos históricos e geográficos que contribuem para que entendamos que Deus conduz a história na realização de sua soberana vontade, é preciso não perder de vista a vocação que cada um de nós recebeu da parte do Senhor. Na realidade, é preciso ir além, que saibamos, assim como o apóstolo Paulo, sofrer por amor a Cristo, a fim de cumprir o chamado dele em nossa vida. Então nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. Nós podemos dizer até que até a folha, quando cai da árvore, só cai porque Deus permitiu. Todas as coisas estão debaixo do controle de Deus. Inclusive Satanás, porque ele só vai até onde Deus permite. Então, nós poderíamos dizer assim, Deus cuida e Deus salva as pessoas, Deus faz o que precisa fazer. Mas não. Deus usa na sua obra pessoas. Ele escolheu a cada um de nós e ele então, se você deseja, se você se coloca à disposição de Deus, então Deus te capacita para fazer a sua obra. Então nós temos que nos dispor, nos entregarmos a Deus para que Ele nos use para fazer a sua obra. Você que está nos ouvindo agora, se você deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador, é a sua oportunidade de entrar para a igreja, de começar uma vida nova com Deus. Se você está enfermo, está doente, é hora de ser curado. Receba aí o poder de Deus, a ação do Espírito Santo na sua vida. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos a Ti agora, Senhor, essas vidas que se arrependem dos seus pecados, que entregam agora suas vidas a Ti. Alegre-rista lá, tua força me cantai. Armigrare rostarai, força missionai. Alegre-se com a presença de Deus em sua vida. Entregue a sua vida para Deus. Dê a Ele o seu tempo. Dê a Ele a sua vida. Vai, faça a obra de Deus. Deus está te chamando. Você que está aceitando Jesus agora, Deus está escrevendo o seu nome no livro da vida. Siga firme, combatendo o bom combate, pregando a palavra de Deus. Sofra por esse Evangelho. Entregue a sua vida. Vale a pena. Tenha certeza disso. Um dia você estará com Deus e saberá que valeu a pena.
Você que está doente, enfermo, em nome de Jesus, eu repreendo toda enfermidade sobre sua vida agora, sobre o seu corpo agora, em nome de Jesus. Receba agora a cura, em nome de Jesus. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém.